Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Quem está falando aqui é o professor Gustavo Trevelli e hoje nós vamos falar sobre aceleração e classificar os movimentos aí com a aceleração e a velocidade. Nesse vídeo, o que nós vamos aprender? Vamos aprender a compreender a aceleração como agente modificador da velocidade. Iremos diferenciar os movimentos de acordo com a velocidade de aceleração e calcular a aceleração a partir da variação da velocidade. Mas vamos lá. Vocês lembram o que é velocidade? Eu vou fazer um exercício aqui com vocês, certo? Quem já assistiu minhas aulas sabe que normalmente eu gosto de utilizar bastante o Google Maps, certo? E aqui eu peguei duas posições. Eu peguei aqui, por exemplo, saindo de Curitiba, da cidade industrial, e indo para Ortigueira, indo para uma cidade aqui em cima, Telêmaco Borba, certo? Ele me deu aqui três possíveis trajetos. Ele me deu um trajeto aqui que demoraria 4 horas e 51 minutos, e percorreria 245 quilômetros. Uma terceira rota que eu demoraria menos, 3 horas e 37 minutos, e iria percorrer 10 quilômetros a mais, ou seja, 255. E uma terceira rota mais longa, certo? 327 quilômetros, e também demoraria um tempinho um pouquinho menor do que a primeira, certo? Então aqui eu resolvi pegar a segunda rota, certo? Que passa por Castro, Tibagi e assim por diante. Beleza? Vamos calcular essa velocidade aqui, como é que faria. Primeira coisa que eu vou fazer é olhar as informações. Como eu disse, eu fiz aqui a escolha de pegar a rota que demora 3 horas e 37 minutos e iria percorrer 255 quilômetros. Por uma questão de facilidade e malandragem, aquela coisa toda, nós vamos trabalhar com o seguinte, eu vou fazer uma aproximação. Eu vou dizer que eu vou demorar 3 horas e 30 minutos. Eu reduzi. Por que fiz isso? Porque é fácil converter minuto para 30 minutos para hora. Não vai dar número quebrado, grandes coisas assim, certo? E eu vou utilizar o deslocamento por 255 quilômetros. Fazendo esse cálculo aqui, nós temos o seguinte. Primeiro, 3 horas e 30 minutos equivale a 3,5 de hora, certo? Porque eu acabei dividindo por 60, ok? Fazendo isso, nós vamos ter velocidade média igual deslocamento sobre o tempo. Irei fazer o cálculo bem certinho aqui, ou seja, 255 km dividido por 3,5 de hora, isso vai dar aproximadamente 73 km por hora. Beleza? Vamos lá. Pessoal, agora eu vou fazer um quiz com vocês aí para ver se vocês estão espertos. O que é velocidade média? Item A é a média de todas as velocidades do móvel. B é a distância dividida pelo tempo gasto. Ou C é a velocidade calculada em um instante de tempo. Eu vou dar um tempinho para vocês, daqui a pouco a gente volta para responder.
E aí, meus queridos, conseguiram resolver? Tenho certeza que sim. Vocês sabem bastante aqui sobre velocidade, a gente falou já bastante sobre velocidade média. Quem falou a alternativa B é a distância dividida pelo tempo, está correto. Ok, meus queridos? Então, vamos dar continuidade aos nossos estudos aqui. Vamos falar um pouquinho sobre aceleração. A aceleração, ela é a taxa de variação, e quando eu falo taxa de variação está relacionado com o tempo, e variação ela representa aumento ou redução, nesse caso da velocidade. Ou seja, é a taxa de variação, aumento ou redução da velocidade. Por definição, aceleração é igual à variação da velocidade sobre o intervalo de tempo. Ou seja, em módulo, eu posso dizer que a aceleração é igual à velocidade final menos velocidade inicial sobre o tempo final menos tempo inicial. Então aqui eu tenho um exemplo bem interessante. Percebam que aqui eu tenho um aumento de velocidade, certo? Então, vocês percebam que a pessoa, por exemplo, não está percorrendo sempre a mesma distância envolvida. Eu tenho o mesmo tempo relacionado, mesmo ΔT, inclusive, mas a pessoa ela está percorrendo espaços maiores, quer dizer que ela está ganhando velocidade. Enquanto que aqui nós temos um diferente. Perceba que o veículo partiu num instante zero qualquer, o tempo está sendo tirado uma fotografia, por exemplo, a cada 1 segundo, e você perceba que o espaço percorrido pelo veículo vai diminuindo, quer dizer que ele está perdendo velocidade. Porque você tem que lembrar que velocidade ela representa deslocamento sobre o tempo, ou seja, quanto maior a velocidade, mais distância o objeto percorre no mesmo intervalo de tempo comparado com a velocidade menor, ok? Bem, a unidade oficial aqui do Sistema Internacional de Medida, a gente fala que é uma ajeitadinha, né? Nós demos uma ajeitada na unidade. Por quê? Porque normalmente você vai fazer uma unidade derivada aqui, certo? Que você terá a velocidade de metros por segundo da velocidade sobre o tempo que é segundo. Aí você junta o metro por segundo com segundo, fica metros barra segundo ao quadrado. Essa é a unidade oficial, certo? Mas também a gente tem que lembrar de uma coisa bastante importante. Às vezes aparece quilômetros por hora, só que quilômetros por hora não casa com segundo ali. Então você não tem como juntar os 2 segundos como foi na primeira situação. Então iria ficar, por exemplo, quilômetros por hora barra segundo. Ou seja, a cada 1 segundo ele ganha tantos quilômetros por hora, ou a cada 1 segundo ele ganha ou perde, pode ser, tantos metros por segundo. Beleza? Tranquilidade? Espero que tenham entendido essa questão. Então, unidade de Sistema Internacional de Medida, que é o nosso arroz e feijão daqui, metros por segundo ao quadrado. Ok? Vamos lá. Nós temos os tipos de aceleração. Nós temos a aceleração do tipo instantânea, em que a variação da velocidade variação da velocidade instantânea, ou seja, em um intervalo de tempo muito curto. É aquela definição de velocidade instantânea que a gente falou. Nós vamos sempre aproximar para um tempo aproximadamente a zero. Então eu vou calcular, nesse caso, a velocidade instantânea conforme o intervalo, e a partir dele eu vou determinar, junto com a velocidade instantânea, a aceleração instantânea. E aí nós temos a aceleração média, que é essa que a gente mais utiliza aqui, que representa a variação da velocidade e o intervalo de tempo. Então você trabalha com um intervalo de tempo mais longo e você vê, né, o aumento, a redução dessa velocidade aí. Ok? É como se fosse um carro. Se você tiver lá, por exemplo, com uma marcha, um veículo que está trocando marcha, você vai perceber que tem uma marcha que ganha mais aceleração, outra que ganha menos, certo? Porque elas vão estar proporcionando para o veículo maior velocidade ou menor. Ok? Então, a aceleração média é igual à variação da velocidade sobre o tempo, ou seja, ΔV sobre ΔT. Vamos fazer um exercício para ver como é que vocês estão aí? Espero que vocês estejam bem. Vamos lá. Um ponto material executa um movimento acelerado, de modo que a sua velocidade passa de 30 metros por segundo a partir do repouso, em um intervalo de 5 segundos. Ou seja, o objeto estava a zero, estava em repouso, e depois de 5 segundos ele ganhou 30 metros por segundo. Acelera a alternativa que indica corretamente a aceleração média desenvolvida por ele. Alternativa A, 2,5 metros por segundo ao quadrado. Alternativa B, 0,5 metros por segundo ao quadrado. Alternativa C, 5 metros por segundo ao quadrado. Alternativa D, 10 metros por segundo ao quadrado. Ou alternativa E, 6 metros por segundo ao quadrado. Eu vou dar um tempinho para vocês resolverem e daqui a pouco a gente volta para resolver essa questão.
E aí, meus queridos, conseguiram resolver? Eu acho que sim, porque é uma questão relativamente simples de ser feita. O segredo é você olhar as informações que estão ali. Então, olhando aqui, ó, eu sei o seguinte, ele partiu do repouso, certo? Esse partiu do repouso, ou seja, velocidade zero, ele está relacionado com tempo, ou seja, um tempo zero também, o famoso tempo inicial, ok? E depois a gente sabe que ele atingiu a velocidade de 30 metros por segundo, quando o tempo foi passado para 5 segundos. Ou seja, essas informações elas estão no desenho, estão ali no enunciado do exercício, ok? Beleza, feito isso, tirando as informações, ou seja, V igual a 30 metros por segundo, VO igual a 0, T igual a 5 segundos e TO igual a 0, certo? Que é o tempo final, inicial, melhor dizendo. Você tem o seguinte, a aceleração média vai ser igual a ΔV sobre ΔT. Ou seja, como a gente já viu, a aceleração média é a velocidade final menos velocidade inicial pelo tempo final menos o tempo inicial. Fazendo isso, nós vamos ter o seguinte, a aceleração média vai ser igual a 30 menos 0 sobre 5 menos 0. Fazendo essa continha, certo? Nós vamos achar 6 metros por segundo ao quadrado. Eu sei que 6 metros por segundo ao quadrado porque vejam que as unidades estão casando, metro por segundo, segundo, ou seja, todo mundo está em casa, tudo unidades oficiais, Sistema Internacional de Medida, certo? Estamos aí. Queridos, espero que tenham gostado desse negócio aqui. Agora vamos falar um pouquinho sobre tipos de movimento. Nós temos dois tipos de movimento, chamado movimento acelerado e o movimento retardado, certo? O movimento acelerado é quando você percebe que existe um aumento da velocidade. Isso em modo, certo? Está aumentando a sua velocidade, está aumentando a distância percorrida por esse cara, está aumentando o deslocamento deste. E isso implica o seguinte, que ambos terão o mesmo sinal, ou seja, tanto a velocidade como a aceleração, ela será do mesmo sinal, ou seja, aceleração em velocidade positiva positiva ou aceleração negativa e velocidade também negativa, certo? E a gente percebe que a gente pode representar isso através de vetores, ou seja, o vetor velocidade aqui, certo? Ele está está na mesma direção e o mesmo sentido da aceleração, certo? O outro movimento que a gente tem é chamado movimento retardado. É quando existe uma redução de velocidade. Ou seja, nesse movimento aqui a gente percebe claramente que existe uma mudança, no sinal. Eles acabam tendo sinais opostos, ou seja, a aceleração é negativa, a velocidade é positiva e o contrário, ou seja, a velocidade acaba sendo negativa e a aceleração positiva, elas estão invertidas. Isso implica nos vetores, os vetores aceleração e velocidade estão na mesma direção, ou seja, estão alinhados, mas em sentidos opostos, certo? Traduzindo, você tem sinais opostos entre eles. Então aqui, não caia na pegadinha, essa é uma pegadinha bem nojenta aí, ó. Não cai na pegadinha, aceleração positiva não representa aumento de velocidade e aceleração negativa não representa redução de velocidade, certo? Então fique esperto nisso, apenas a gente tem que analisar conforme a velocidade, ou seja, o movimento acelerado e o movimento retardado leva em consideração duas grandezas físicas, a velocidade e a aceleração e seus respectivos sinais, ok? Vamos lá, vamos fazer esse exercício para ver se vocês estão espertos nessa e não vão cair na minha aqui. Diz o seguinte, ó, um ponto material em relação ao referencial tem velocidade em função do tempo, conforme a tabela. Então, você tem o tempo 0 com a velocidade de 3, o tempo 1 com a velocidade de 5, o tempo 2 com a velocidade de 7, o tempo 3 com a velocidade de 9, o tempo 4 com a velocidade de 11, o tempo 5 com a velocidade de 13, o tempo 6 com a velocidade de 15 e o tempo 7 com velocidade de 17, todos eles em metros por segundo. A pergunta é, item A velocidade inicial do ponto material. Item B, qual é a aceleração média desenvolvida? E item C, ele pergunta qual é a classificação desse movimento. Aquele movimento que a gente viu, movimento acelerado ou movimento retardado. Ok? Eu vou dar um tempinho para vocês resolverem aí e daqui a pouco a gente volta para responder essa questão.
E aí, meus queridos, conseguiram resolver? Aí eu acho que sim, certeza, isso aqui é show de bola esse exercício. Queridão, então, primeira coisa, ele pergunta para nós qual é a velocidade inicial desse ponto material. Nesse, meus queridos, aqui você tem que analisar o tempo. O tempo inicial está relacionado com, a velocidade inicial, melhor dizendo, está relacionado com o tempo inicial, ou seja, tempo zero, certo? Então, lembre-se disso. A velocidade inicial está relacionado com, nessa situação aqui, com o tempo zero, ou seja, o tempo menor possível aqui. Então, se você for olhar a tabelinha, tu vai perceber que a velocidade inicial é 13 metros por segundo. Eu estou colocando, inclusive, o sinal, certo? Aqui a gente percebe que existe um sinal. A velocidade ela é mais 13 metros por segundo. Depois eu quero calcular a aceleração média. Aceleração média agora, queridos. É muito simples. O que eu vou fazer? A aceleração média, eu vou lembrar que é a velocidade final menos a inicial sobre o tempo final menos o tempo inicial. Aí eu vou analisar quem que é o tempo inicial, eu já fiz. Qual é a velocidade inicial? Também já fiz. Tempo inicial 0, velocidade 3. E o tempo final? Bem, como eu tenho uma ampla quantidade de dados, eu vou pegar o último intervalo de tempo com a sua respectiva velocidade, certo? Então eu vou calcular de todo o período aqui. Então fazendo isso, nós vamos ter o seguinte, a aceleração média vai ser igual a 17 menos 3 sobre 7 menos 0, certo? Por que 17? Porque 17 é a velocidade no instante 7, que é o último intervalo de tempo fornecido para nós. E a partir dele, nós vamos fazer aqui a continha. A aceleração vai ser igual a 14 dividido por 7, que vai ser igual a mais 2 metros por segundo ao quadrado. Esse mais ele saiu porque 17 menos 3 dá um valor positivo. O intervalo de tempo não será negativo nunca, é sempre positivo aqui para nós, certo? Então você tem essa relaçãozinha aqui. Tranquilidade? Agora vamos classificar o movimento. Bem, o movimento, certo, a gente pode classificar da seguinte maneira. Primeiro, ele é um movimento progressivo. O professor não falou nada disso antes. Pois bem, nós podemos classificá-lo como movimento progressivo. O movimento progressivo é quando a velocidade ela é positiva. E eu consigo perceber isso pelos sinais que estão aqui em cima. É mais 3, mais 5, mais 7 metros por segundo. Enquanto que eu posso dizer que o movimento ele é acelerado. Por quê? Dois motivos. Eu percebo que existe um aumento da velocidade, ou seja, a partícula está passando aqui, nesse caso, inclusive, uma velocidade constante, né? Está ganhando sempre a cada 1 segundo 2 metros por segundo, certo? Então, você vai percebendo, ó, de 0 para 1, 1 segundo ganhou mais 2, ou seja, de 3 mais 2, 5. De 1 para 2, ganhou mais 2, ou seja, de 5 mais 2 dá 7, e assim por diante, certo? Nesse caso, nesse exercício, eu dei uma velocidade constante, que dá exatamente igual à velocidade média. Mas eu estou percebendo que está ganhando velocidade. E a outra maneira de eu analisar isso é o seguinte, o sinal. Então perceba que a aceleração deu positiva com o mesmo sinal da velocidade positiva. Se desse negativo, os dois negativos, também seria um movimento acelerado. Tranquilidade? Ou seja, resolvendo exercício, movimento progressivo, velocidade positiva, movimento acelerado, porque o V e o A têm o mesmo sinal, nesse caso positivo. Então, nesse vídeo, o que vimos? Que a aceleração pode aumentar ou diminuir a velocidade. E nós também aprendemos sobre a classificação dos movimentos, análise de movimento. Nós temos mais um. Além do progressivo e do retrógrado, certo, que está relacionado com o sinal da velocidade, nós temos um movimento acelerado. O movimento acelerado é quando a velocidade e a aceleração têm o mesmo sentido, ou seja, os vetores lá que a gente viu, eles estão alinhados. E isso significa que eles terão o mesmo sinal. Então, positivo, positivo ou negativo e negativo. E nós temos o movimento retardado, que é quando os vetores velocidade e aceleração têm sentidos opostos. Estão na mesma direção, mas sentidos opostos. Isso me implica em sinais divergentes, ou seja, velocidade pode ser positiva, aceleração negativa e vice-versa. Espero que tenham gostado dessa aula. Refaça os exercícios que a gente fez aqui hoje e até mais, meus queridos!